Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo capítulo de número 4, versículo 8. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre José no Egito, o príncipe do Egito, e que estudo maravilhoso para as nossas vidas, meus irmãos. Se você não acompanhou esse estudo, volte lá e veja o quanto Deus controla a história. E mesmo que José passou por momentos difíceis na vida dele, Deus estava com José, prosperando em tudo que ele colocava a mão, sendo com a vida de José uma bênção. Volte lá e assiste. Quem assistiu, assista de novo, igual eu faço, porque realmente é maravilhoso conhecer a história da palavra de Deus, a Bíblia, a história do Senhor governando sobre o seu povo. E hoje nós vamos estudar, começando agora no Êxodo. Nós deixamos ali o livro de Gênesis e agora nós vamos para o Êxodo. Êxodo capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 14, nós vamos estudar um pouco aqui. Nós vamos ver o que aconteceu com aquele povo que foi morar no Egito a partir de José. José levou todo o seu povo, seu pai, a sua parentela lá para o Egito, e ali eles habitaram e tiveram ali suas famílias ali no Egito. Só que Deus prometeu para eles a terra prometida que mana leite e mel, a terra de Canaã, que depois seria a terra de Israel, o povo de Israel. E nós vamos entender um pouco dessa história. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14 de Êxodo capítulo de número 1, que diz: os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, e de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, e em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O que está acontecendo aqui, meu querido? O povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, foi habitar no Egito por conta da fome. No estudo passado nós estudamos sobre isso. E aqui no começo vai falar 12 filhos de Jacó e suas famílias. Esses 12 filhos de Jacó compõem as 12 tribos de Israel. Se você vê hoje, muitas pessoas falam assim: Jesus, o leão da tribo de Judá. Por que fala Jesus, o leão da tribo de Judá? Primeiro, Jesus, filho de Deus. Leão
o rei da selva, então Jesus, o rei de Judá, o leão da tribo de Judá, o rei de Judá. Nós vamos compreender isso mais na frente quando a gente estudar sobre os reis de Israel. E nós vamos entender por que Jesus é chamado de o rei de Judá. Judá, por conta da descendência aqui de um dos filhos de Jacó. Então Jesus vem dessa descendência, Judá, a tribo de Judá. Então são 12. José já estava no Egito. Então eles cresceram ali no Egito, os filhos deles. Morreram José, morreram Jacó, morreram a descendência ali para trás. E só que o povo foi se multiplicando no Egito. Era numeroso o povo de Deus ali no Egito. E se levantou outro faraó que não conhecia José nem a história de Israel. E o que aconteceu? Aquele homem, ele não quis saber o porquê que aquele povo estava ali. Mas simplesmente ele usou de má fé para com o povo. Olha, juntou ali com os seus conselheiros, com as pessoas em sua volta e disse: esse povo está ficando numeroso. Nós precisamos fazer alguma coisa, senão os inimigos vêm. Talvez eles possam juntar com os inimigos e vir contra nós. Vamos afligir ele com trabalhos forçados. E quanto mais eles afligiam o povo, mais o povo se multiplicava. Quanto mais o faraó tentava de alguma forma impedir o avanço do povo, mais Deus prosperava aquele povo. E aquele povo se multiplicava grandemente. Interessante que ele tentou outra forma ainda. Vamos agora, como no versículo de número 12 em diante diz: mais, quanto mais o afligiram, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, olha só, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que a tirania os serviram. O que eles fizeram, meus queridos? Eles não deixavam mais tempo para o povo. O povo já não tinha mais tempo. O povo sofria agora por causa dos trabalhos. O trabalho não é esse trabalho que a gente fazia, que a gente faz agora e volta para nossas casas, até cansado um pouco, mas dá para levar. Não. Agora a dura servidão. Agora eles eram obrigados a trabalhar duro, a ponto de desfalecer, a ponto de o povo ser forçado a um trabalho escravo, a um trabalho duro. E agora, sob a aflição daquelas pessoas, daqueles senhores que os governavam, eles apanhavam, eles eram obrigados a fazer aquilo que muitas vezes não davam conta. E realmente a situação daquele povo piorou. Interessante que, mas Deus não está no meio do povo, Deus não está presente com o povo. Por que aconteceu isso, sendo que José era abençoado, sobre que a sua descendência, o povo de Israel tinha que ser abençoado? Meus queridos, muitas das vezes a gente anda certo, anda correto, mas as pessoas em nossa volta, mas o mundo não quer reconhecer o Senhor nosso Deus como o Senhor da vida deles. E muitas das vezes eles veem a bênção do povo de Deus, vê que Deus está no meio do povo e que nós temos princípios e não abandonamos nossos princípios. E isso causa a eles inveja. E isso causa a eles ciúmes, porque eles tentam de várias formas tentar nos tirar essa paz que Deus nos dá, tentar nos tirar esses princípios que regem a nossa vida, a ponto de nós darmos lugar a eles, a ponto de nós andarmos como eles andam. Ou seja, a gente vem pregando a verdade, vem pregando a palavra, vem agindo como Deus quer, e Deus vem prosperando as nossas vidas. Isso causa ciúmes ao mundo. O mundo não quer isso. A gente prega a verdade, a gente prega contra a mentira, a gente prega que deve perdoar, a gente prega que deve servir ao Senhor. O mundo não quer isso, o mundo quer andar conforme as suas vontades. E quando nós pregamos sempre isso, eles vêm contra nós, querendo que nós preguemos de outra forma. E muitas das vezes a sociedade, os governos, vêm fazendo leis para que o avanço do evangelho seja impedido. E nesses últimos dias que estamos vivendo, nós vemos aí a força que muitas das vezes o inimigo tem, né? Por usar os governos, por usar indústria, pessoas para vir contra os eleitos de Deus. E isso causa sofrimento, né? Muitas vezes nós estamos sendo impedidos de pregar algumas mensagens sobre as pessoas, porque vão afetar elas, porque elas se sentem ali discriminadas.
Meus queridos, hora nenhuma Deus vai discriminar ninguém. Hora nenhuma os cristãos vão discriminar ninguém. Nós jamais vamos discriminar as pessoas, mas nós precisamos pregar princípios e valores cristãos. Muitas das vezes nós apanhamos, muitas das vezes nós somos surrados com palavras. Em outros lugares, muitos são mortos. Mas o avanço do evangelho tem que seguir avante. Mas temos que pregar a palavra, temos que ser prósperos nas misericórdias do Senhor. E não devemos nos calar como muitos têm se calado. Muitos têm medo de pregar a palavra. E a palavra é a verdade. E a verdade ela liberta. E a verdade ela cura, traz transformação para as nossas almas e para as vidas. E há esperança na palavra. Quando nós pregamos contra a mentira, quando nós pregamos contra o pecado, nós estamos dizendo para as pessoas que nós amamos ela e nos preocupamos com ela e queremos que ela mude de vida pelo agir do Espírito Santo. E não estamos com discriminação para com a vida dela. E mesmo assim, por que elas não compreendem? Porque sem o Espírito Santo, como já foi lido na nossa primeira ou na segunda, se não me engano, discipulado, só o Espírito Santo pode convencer as pessoas. E assim, elas de alguma forma tentam impedir o avanço do Evangelho. Aqui o que está acontecendo é essa inveja, o medo. Estava preocupado para que um povo pudesse fazer com o Egito. Se viessem os inimigos, eles podem se ajuntar e vir contra nós. E eles já estão numerosos, estão se multiplicando. Vamos afligir aquele povo, vamos causar transtorno naquele povo, vamos forçar trabalho escravo, trabalho duro, vamos fazer com que eles não tenham tempo mais de se multiplicar. E o cansaço chegava, mas Deus era com aquele povo e mesmo assim aquele povo ia se multiplicando. Então, vendo aquele faraó, vendo as pessoas que não estavam dando certo, eles tiveram outra solução. Qual foi? Versículo 15 em diante: as parteiras desobedecem a faraó. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou-se, tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. O que está acontecendo aqui? Como ele estava vendo que as aflições que ele estava causando ao povo não estavam dando certo e o povo continuava se multiplicando, ele teve uma ideia. Ele chegou nas parteiras e disse: olha, quando nascer menino, mate-o, não deixa vivo. Quando for menina, pode deixar viver. Mas as parteiras desobedeceram a faraó e obedeceram a Deus, a ponto de deixarem viver os meninos e as meninas. O faraó ficou bravo. O que ele fez? Chegou nas parteiras e disse: que isso que fizeste? Eu não mandei tirar a vida dos meninos? As parteiras com sabedoria disse: é porque as hebreias são mais fortes do que as egípcias. Assim, quando nós chegamos numa casa, ela já deu a luz, porque elas são vigorosas, elas são mais fortes. Ele não tem o que fazer. Aquele faraó ficou bravo. Deus abençoou a vida das parteiras e constituiu famílias a elas. Deus fez o bem para com a vida daquelas parteiras. E todos que auxiliam o Senhor, que abençoa a vida das outras pessoas em nome do Senhor, que faz o bem, Deus continua abençoando essas pessoas. Por isso, não olhe para o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Não desanime com a obra de Deus. Pelo contrário, a obra de Deus é você e Deus. E você tem sido bênção para as pessoas. Você tem auxiliado as pessoas. Deus tem abençoado a sua vida. Olhe para a obra, olhe para o alto, olhe para Deus. E o que aconteceu? Aquele faraó ficou furioso. Sabendo disso, o que ele fez? Todos os meninos, mesmo vivos, mesmo tendo nascido, jogue no rio Nilo, porque os crocodilos ou a criança iria afogar. Meus irmãos, que faraó terrível esse. Queria de todas as formas impedir o avanço do povo de Deus ali. E essa foi a estratégia dele. E o que ele fez? Ele tomou essa decisão: agora, se nascer menino, joga no rio Nilo. E aconteceu uma tragédia ali naquele povo de Deus no Egito.
muitos morreram. E é aí agora que vai entrar a história de Moisés. E lá na frente nós vamos ver no próximo estudo sobre a vida de Moisés, como que ele conseguiu escapar dessa ordem desse faraó de jogar os filhos homens no rio, como que Deus agiu na vida de Moisés. Até lá, que Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, escreva para nós. Temos aqui embaixo aí os comentários, comenta, tira suas dúvidas, fala do que você está aprendendo, fala das suas dúvidas, está com alguma dificuldade, nos dê a sua crítica também. Irmão, tem algumas partes, tem isso, tem aquilo outro, se você fizesse assim é melhor. A gente está pronto para ouvir. Ou se você quiser acrescentar a mensagem, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, isso vai nos fortalecer mais ainda, e aqueles que estão assistindo. Amém? Até o próximo estudo, se Deus quiser. Graça e paz.